O Peregrino, capítulo 6. Quando eles estavam quase fora deste deserto, Fiel olhou para trás e viu alguém que seguia após eles e o reconheceu. "Oh", disse Fiel, "olhe quem vem lá." Cristão olhou e disse, "É o meu bom amigo evangelista." "E é o meu bom amigo também, pois foi ele quem me mostrou o caminho para o portão", explicou Fiel. Evangelista os alcançou e os cumprimentou. "Paz seja com vocês, meus amados, e paz para aqueles que os ajudaram." "Bem-vindo, muito bem-vindo, meu bom evangelista", disse Cristão. "Seu semblante me faz lembrar da bondade de seu trabalho para o meu bem eterno." Fiel disse, "Mil vezes bem-vindo. Como nós, pobres peregrinos, ansiamos por sua companhia." Evangelista disse, "Como tem saído, meus amigos, desde que nos vimos pela última vez? Com quem vocês se encontraram e como foi seu comportamento?" Cristão e Fiel contaram todas as coisas que aconteceram durante o caminho e com qual dificuldade chegaram àquele lugar. Evangelista disse, "Estou feliz, não porque encontraram obstáculos, mas por terem se tornado vitoriosos e que, apesar de muitas fraquezas, continuaram no caminho até o dia de hoje. Quer dizer, estou contente por tudo isso, por mim e por vocês. Eu semeei e vocês colheram. O dia está chegando quando tanto o que plantou quanto os que colheram se alegrarão juntos. Isto é, se permanecerem firmes no devido tempo, vocês colherão se não desanimarem. A coroa incorruptível está diante de vocês, então corra para obtê-la." Alguns partiram para conquistar a coroa, e depois de ir muito longe, outros vêm e carregam com eles. Mantenham o que vocês têm e que ninguém tome a sua coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do diabo. Não têm resistido com seu próprio sangue. Deixem o reino estar sempre diante de vocês e acreditem firmemente nas coisas que são invisíveis. Que nada deste mundo faça parte de vocês e, acima de tudo, atentem para as concupiscências de seu próprio coração, pois ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Resistam com determinação, pois vocês têm todo o poder do céu e da terra ao seu lado. Cristão agradeceu-lhe a exortação e disse que gostaria que ele falasse mais para auxiliá-los no restante do caminho, pois sabiam que ele era um profeta e poderia contar-lhe sobre o que lhes aconteceria e como poderiam resistir e vencer essas coisas. Fiel concordou com esse pedido. Evangelista disse, "Meus filhos, vocês já ouviram falar nas palavras do Evangelho, de que passarão por muitas tribulações antes de entrar no céu, no reino do céu. E em cada cidade enfrentarão prisão e sofrimento. Portanto, não pode esperar que, enquanto a peregrinação avança, não encontrarão desafios. Vocês já encontraram algumas verdades nos testemunhos, e mais virão imediatamente, pois agora, como veem, estão quase fora deste deserto. Portanto, logo entrarão em uma cidade que em breve estará diante de vocês. Naquela cidade serão duramente atacados por inimigos que tentarão matá-los, e podem ter certeza, um de vocês ou ambos selarão seu testemunho com sangue, mas sejam fiéis até a morte, e o rei lhes dará a coroa da vida. Aquele que morrer lá, apesar de sua morte não ser natural e sua dor talvez maior, terá melhor sorte que seu companheiro, não só porque chegará à cidade celestial antes, mas porque fugirá das muitas misérias que o outro enfrentará no restante da jornada. Quando chegarem à cidade e se cumprir o que lhes contei, lembrem-se, amigos, comportem-se como homens, entreguem-se ao seu fiel Criador e continuem a praticar o bem. Vi em meu sonho que Cristão e Fiel surgiram do deserto e avistaram uma cidade diante deles. O nome dela era Vaidade, e lá havia uma feira chamada Feira das Vaidades, que funcionava durante todo o ano. É assim denominada porque tudo o que lá se vendia era vão e inútil, e todos os que a frequentavam eram vãos. Como diz o ditado, tudo é vaidade. Essa feira não era um evento criado recentemente, mas um antigo empreendimento.
Mostrarei como começou originalmente. Há quase 5.000 anos, peregrinos como esses dois homens honestos dirigiam-se à cidade celestial. Beelzebu, Apolião, Legião e seus companheiros viram que os peregrinos passavam pelo meio da cidade de vaidade. Decidiram criar uma feira que durasse o ano todo, onde seriam oferecidos produtos que inspirassem qualquer espécie de vaidade. Casas, terrenos, comércio, cargos, honras, promoções, títulos, países, reinos, concupiscências, desejos e prazeres de todo tipo, como prostitutas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, vida, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas e outras pedras preciosas. Nesta feira poderia sempre ser encontrado malabaristas, trapaceiros, jogos, peças de teatro, pessoas tolas, imitadores, malandros e vilões de toda espécie. Ali também poderia ser visto sem custo furtos, homicídios, adultérios, mentiras e coisas de escarlate. E como em outras feiras de menor importância, nela existiam várias alamedas e ruas com nomes próprios onde as mercadorias são vendidas. Aqui também havia corredores e ruas com nomes de países e reinos, onde as coisas desta feira poderiam ser encontradas. Na Feira das Vaidades encontram-se as alamedas britânica, francesa, italiana, espanhola, alemã, onde vários tipos de vaidades eram vendidas. E assim como existem mercadorias mais populares em outras feiras, nesta acontecia a mesma coisa, pois os produtos de Roma eram os mais promovidos. Entretanto, somente a nossa nação inglesa e outras poucas tinham aversão a ela. Como disse, o caminho para a cidade celestial passava direto pela cidade em que estava a feira, portanto, todo peregrino precisava cruzar por vaidade. Para evitá-la chegar à cidade celestial, cristão deveria deixar este mundo. O próprio príncipe dos príncipes, quando estava aqui, passou por esta cidade quando a feira estava aberta. Creio que o próprio Beelzebu, o proprietário da feira, o convidou para comprar algumas de suas vaidades. Sim, ele disse que o tornaria seu novo proprietário se o adorasse quando passou pela cidade. Beelzebu o conduziu de rua em rua e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, para que ele, se possível, seduzisse o abençoado, para que este se humilhasse e comprasse alguns de seus produtos. Mas o abençoado não estava interessado nas mercadorias e deixou a cidade sem gastar um centavo. Esta feira, portanto, era um evento antigo, uma feira de longa duração e muito grande, e estes dois peregrinos, como eu disse, precisavam atravessá-la. Mas quando entraram na feira, todas as pessoas estavam entusiasmadas e os moradores da cidade faziam um grande alvoroço ao redor deles por alguns motivos. Primeiro, as vestimentas dos peregrinos eram distintas dos participantes da feira. Portanto, as pessoas os trataram rudemente. Alguns os chamaram tolos, outros os consideraram malucos e, finalmente, foram classificados como estrangeiros. Segundo, assim como menosprezaram a aparência, não conseguiam entender o que os peregrinos diziam. Cristão e fiel falavam o idioma de Canaã, mas aqueles que participavam da feira eram homens deste mundo. Portanto, para eles parecia que ambos eram originários de povos bárbaros. Terceiro, os comerciantes ficaram muito intrigados, porque os peregrinos nem mesmo se interessavam por nenhum de seus artigos, nem mesmo queriam vê-los. Eles não imitavam a aparência dos moradores locais, e quando os chamavam para olhar as mercadorias, colocavam os dedos nos ouvidos e clamavam: "Desvio os meus olhos de contemplarem a vaidade", e olhavam para cima, que significava que seu objetivo estava no céu. Certo homem, notando a maneira de agir dos homens, disse em tom de zombaria: "O que vocês querem comprar?" Eles o olharam seriamente e responderam: "Compramos a verdade." Isto lhes deu mais motivos para desprezar os dois homens. Alguns zombaram deles, outros os repreenderam e alguns queriam atacá-los. Finalmente, isso causou grande comoção, transformando a feira numa desordem total. Notícias sobre os acontecimentos chegaram aos ouvidos do diretor da feira,
que veio rapidamente e convocou alguns de seus amigos mais confiáveis para prender estes 2 homens e, sob custódia, questioná-los. Assim, os 2 foram levados a julgamento. Seus inquisitores faziam perguntas acerca de onde vinham, para onde estavam indo e por que usavam essas roupas incomuns. Os homens disseram que eram peregrinos e estrangeiros neste mundo e que dirigiam-se ao país, a Jerusalém Celestial, e que não havia motivo para que os habitantes da cidade e comerciantes os maltratassem, nem que dificultassem sua jornada, exceto quando um deles perguntou o que eles comprariam, e responderam que comprariam a verdade. Mas aqueles que tinham sido nomeados para julgá-los acreditavam que eram loucos ou causadores de tumulto na feira. Bateram neles, os sujaram com terra e os colocaram em uma prisão para servir de exemplo para todos os que estavam na feira. Vede a feira das vaidades, lá os peregrinos são acorrentados e apedrejados, mesmo ali tendo passado o Salvador divino, e no Monte Calvário tenha sido crucificado. Ficaram lá por algum tempo e foram objetos de diversão, malícia ou vingança dos homens, enquanto o responsável pela feira zombava de tudo que acontecia com eles. Mas como cristão e fiel, foram pacientes e não retribuíram o mal com o mal. Em vez disso, responderam com palavras bondosas à maldade e aos ferimentos recebidos. Alguns homens da feira ficaram mais atentos e menos preconceituosos que os demais, e começaram a repreender e culpar os mais perversos pelos abusos cometidos contra os 2 viajantes. Porém, o povo avançou sobre eles com muita ira, considerando-os tão maus quanto os homens na prisão, acusando-os de serem seus cúmplices e que deveriam compartilhar suas desgraças. Em resposta à ameaça, disseram que os homens estavam quietos e sóbrios e não queriam prejudicar ninguém, que havia muitos outros que comercializavam na feira que mereciam ser colocados na prisão, mais do que os 2 homens que eles tinham maltratado. Assim, depois de várias palavras trocadas por ambos os lados, durante as quais os 2 homens se comportaram de forma sensata e sóbria, começaram a lutar entre si e a ferir-se uns aos outros. Então estes 2 pobres homens foram levados novamente ao tribunal da cidade e acusados de causar os tumultos ou os últimos problemas na feira. Em seguida foram golpeados sem piedade e expostos por toda a feira, presos por correntes para servir de exemplo para que ninguém falasse em seu favor ou se juntasse a eles. Mas cristão e fiel comportaram-se com maior sabedoria e suportaram a humilhação e vergonha com tanta mansidão e paciência que conquistaram muitos homens da feira para o seu lado, embora poucos em comparação com o restante. O povo da cidade ficou tão furioso que condenou os bons homens à morte pelo que fizeram e por iludir outros homens na feira. Colocaram os viajantes na prisão e amarraram seus pés em troncos até que futuras ordens fossem emitidas. Neste momento, cristão e fiel se lembraram do que ouviram do fiel amigo evangelista e fortaleceram-se, pois o sofrimento confirmava o que ele tinha dito que lhes aconteceria. Também se conformaram mutuamente, ou se confortaram mutuamente, porque aquele que fosse escolhido para sofrer seria abençoado. Entretanto, cada homem desejava secretamente receber aquela honra. No entanto, eles se comprometeram a submeter-se à vontade do sábio dos sábios, aquele que governa todas as coisas. Estavam resignados à sua atual condição, até que sua vontade futura fosse cumprida. Finalmente, seu julgamento foi marcado e foram levados diante dos inimigos e acusadores. O nome do juiz era Dr. Ódio ao Bem. As acusações foram as mesmas, apenas com uma variação na forma, e o conteúdo básico foi este: são inimigos e perturbaram o comércio, e causaram comoção e dissensão na cidade, e conquistaram parte da população com suas opiniões perigosas, em detrimento às leis do príncipe. Agora, fiel, sê corajoso e fala por teu Deus. Não temas a malícia dos maus, nem os açoites seus. Fala com ousadia, homem, a verdade contida está. Morre por ela, e a vida em triunfo ascenderás. Então Fiel começou a responder às acusações,
dizendo que se opunha ao que fosse contra o que se dizia superior ao Altíssimo. E quanto ao distúrbio, disse: não fiz nada, sou um homem de paz. As pessoas que vieram a nós foram conquistadas por nossa verdade e inocência, e apenas transformaram-se do pior para o melhor. E quanto ao rei de quem vocês falam, Belzebu, inimigo do nosso Senhor, eu o desafio, bem como a todos os seus anjos. Em seguida foram convocados aqueles que tinham algo a dizer em favor do rei, seu senhor, contra o prisioneiro no banco dos réus. Eles deveriam comparecer e dar o seu testemunho. Então 3 testemunhas vieram: inveja, superstição e adulação. Foram questionados se conheciam o prisioneiro e o que eles tinham a dizer em favor do rei contra ele. Inveja levantou-se e disse: meu senhor, conheço este homem há muito tempo e atestarei sob juramento a esse tribunal honrado que ele é. O juiz disse: espere um momento, proceda-se ao juramento. Assim eles fizeram o juramento. Então Inveja continuou: meu senhor, este homem, independentemente do seu nome, é um dos mais vis em nosso país. Ele não respeita príncipes ou povos, leis ou costumes, mas faz tudo o que pode para impressionar pessoas com suas ideias desleais, chamadas por ele de princípios de fé e santidade. Certa vez ouvi afirmar que o cristianismo e os costumes de nossa cidade Vaidade eram diametralmente opostos entre si e que não poderiam ser conciliados. Por isso, meu senhor, ele não só condena todas as nossas boas obras, mas também a nós que as praticamos. O juiz disse: você tem algo mais a dizer? Inveja respondeu: meu senhor, poderia falar muito mais, mas não pretendo cansar a corte. No entanto, se os outros cavalheiros não tiverem evidências suficientes para condená-lo, oferecerei novamente meu testemunho contra ele. Pediram que ficasse aguardando. Em seguida chamaram Superstição e pediram-lhe que olhasse para o prisioneiro, perguntando que evidência ele tinha por seu senhor e rei contra o homem. Após fazer o juramento, começou seu testemunho. Meu senhor, não o conheço muito bem, nem quero. Entretanto, durante uma conversa que tive com ele outro dia, percebi que era encrenqueiro. Enquanto conversávamos, disse que nossa religião é inútil e não agrada a Deus. Vossa Excelência bem sabe que, ao dizer isso, ele acusa a nossa adoração como sendo vã, que continuamos em nossos pecados e finalmente seremos condenados. É isso que eu tenho a dizer. Em seguida, a adulação também fez o juramento e disse ao tribunal o que sabia em favor do seu senhor e rei contra o prisioneiro no banco dos réus. Meu senhor e cavalheiros, conheço este homem há um bom tempo e ouvi coisas que não tenho a ousadia de repeti-las, pois elas insultam nosso nobre príncipe Belzebu e falam com desprezo de seus honrados amigos como o senhor homem velho, o senhor prazer carnal, o senhor comodidade, o senhor desejo de vanglória, o respeitável ancião, o senhor luxúria, o cavalheiro voracidade, junto a todo o restante de nossa amizade. Ele ainda disse mais. Disse que se tivéssemos a mesma fé, nenhum destes nobres homens continuaria a viver na cidade. Além disso, ele também não teve medo de falar contra você, meu senhor, que agora é o seu juiz, chamando-o de vilão ímpio, e ainda usou muitos outros termos difamatórios, com os quais caluniou a maioria dos cavalheiros de nossa cidade. Quando a adulação apresentou seu testemunho, o juiz dirigiu-se ao prisioneiro no banco dos réus, dizendo: você que é renegado, herege, traidor, ouviu que esses honestos cavalheiros testemunharam contra você? Fiel respondeu: posso dizer umas poucas palavras em minha defesa? O juiz disse: você merece a morte, mas para que todos vejam como somos justos, ouçamos o que um vilão renegado tem a dizer. Fiel então respondeu: primeiro, respondendo à acusação do senhor Inveja, o que realmente falei foi que qualquer regra, lei, costume ou mesmo um povo que esteja contra a palavra de Deus é diametralmente oposto ao cristianismo. Se eu falei mal, convença-me do erro e estarei pronto para retratar-me diante de vocês.
Quanto à segunda acusação que o senhor Superstição apontou, disse somente isto, que a fé divina é exigida na adoração de Deus. Mas não existe fé divina sem a revelação divina da vontade de Deus. Portanto, qualquer coisa que é feita na adoração a Deus e que não esteja em acordo com a revelação divina, provém da fé humana, a qual não traz vida eterna. Respondendo ao senhor Adulação, falou, ao que o senhor Adulação falou, digo, evitando os termos que me acusariam de injúria e afins, que o príncipe desta cidade e seus assistentes, mencionados por este cavalheiro, estão mais aptos para o inferno do que para esta cidade e país, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então o juiz dirigiu-se a júri, que estava ouvindo e observando. Cavalheiros do júri, vocês veem esse homem, causador de grande alvoroço nesta cidade. Ouviram os testemunhos contra ele apresentados por esses valorosos cavalheiros. Também ouviram a resposta e confissão do réu. Devem decidir agora se deve viver ou morrer, mas acho adequado primeiro instruí-los sobre nossas leis. Existia um decreto nos dias de Faraó o Grande, servo de nosso príncipe, que todos que fossem contrários à religião não deveriam se multiplicar e fortalecer. Por isso todos os bebês do sexo masculino deveriam ser lançados no rio. Também houve outro decreto, na época de Nabucodonosor o Grande, outro servo de nosso príncipe, determinando que quem não se ajoelhasse e adorasse sua imagem de ouro, deveria ser jogado na fornalha. Havia também outro decreto, nos dias de Dário, que estabelecia que se alguém, num dado momento, adorasse outro Deus, que não fosse ele, deveria ser jogado na cova dos leões. Agora este rebelde quebrou a substância destas leis, não somente em pensamento, o que é ruim o suficiente, mas também em palavras e ações, o que é intolerável. No caso de Faraó, sua lei foi fundamentada em uma suposição para prevenir enganos, visto que ainda não havia crime aparente, mas aqui o crime é evidente. Em relação ao segundo e ao terceiro caso, podemos ouvir seus argumentos contra a nossa religião e pela traição confessa, ele merece morrer. Então o júri composto pelos senhores cegueira, injustiça, malícia, lascívia, libertinagem, temeridade, altivez, malevolência, mentira, crueldade, ódio à luz e implacável, saíram para deliberar. Cada um de seu veredito particular, deu seu veredito particular e em seguida, unanimemente, o declararam culpado. O primeiro dentre eles, o senhor Cegueira, presidente dos jurados, disse: vejo claramente que este homem é um herege. Em seguida, o senhor Injustiça falou: tirem tal homem da terra. Eu concordo, falou o senhor Malícia, porque odeio simplesmente olhar para seu rosto. O senhor Lascívia acrescentou: nunca pude suportá-lo. Nem eu, completou o senhor Libertinagem, pois estava sempre me condenando. Enforque-o, enforque-o, exclamou o senhor Temeridade. É um patife, acusou o senhor Altivez. Meu coração se levanta contra ele, revelou o senhor Malevolência. Ele é um trapaceiro, vociferou o senhor Mentira. A forca é boa demais para ele, propôs o senhor Crueldade. Vamos nos livrar dele, sugeriu o senhor Ódio à Luz. Então o senhor Implacável falou: mesmo se todo o mundo fosse dado a mim em troca deste homem, não poderia aceitá-lo. Por isso vamos trazer imediatamente o veredito de culpado e sentenciá-lo à morte. E assim o fizeram. Portanto, Fiel foi condenado à morte, mais cruel que pôde ser criada. Eles o conduziram para fora e o puniram de acordo com sua lei. Primeiro mandaram açoitá-lo, em seguida o esbofetearam e o esfaquearam. Depois o apedrejaram, o golpearam com espadas e finalmente queimaram-no na fogueira até que se tornasse cinzas. E foi assim que Fiel morreu. Vi atrás da multidão que lá estava uma carruagem atrelada a alguns cavalos, esperando Fiel para, assim que fosse assassinado por seus adversários, o apanhassem imediatamente e o transportassem através das nuvens, com sons de trombetas no caminho mais próximo ao portão celestial. Valente, Fiel, agiste bravamente em palavras e obras, juiz, testemunhas e júris, com suas manobras.
Em vez de derrotar-te, demonstraram sua fúria. Viverás eternamente, e eles morrerão em penúria. Mas quanto a Cristão, este recebeu um indulto e voltou para a prisão. Lá permaneceu por um bom tempo, mas aquele que governa todas as coisas e tem o poder do ódio deles em sua própria mão habilitou o cristão para escapar deles e continuar em seu caminho. E enquanto seguia, ele cantava: bem fiel, em fidelidade testemunhas de teu Senhor, em quem bênção achaste. Enquanto os ímpios com todas suas vaidades bradam condenados em sua enfermidades, canta fiel, canta, pois teu nome prosperará. Porque embora te matassem, viva ainda estás.